Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um AgroMeeting organizado pelo Espaço Visual e com apoio dos média Voz de Campo. Este é o nosso evento online que realizamos semanalmente, às quartas-feiras, pelas 21 horas. Este espaço tem por objetivo reunir especialistas, empresários, que nos venham relatar as suas experiências e interesses nos diferentes setores de atividade no âmbito agrícola, agroindústria e turismo rural. A Espaço Visual é uma empresa de consultoria agrícola e na agroindústria e turismo rural que colabora exatamente nestes setores, ajudando os seus clientes a concretizarem ideias em negócios, prestando serviços na área das candidaturas, fundos comunitários, na formação profissional, gestão de empresas e licenciamentos. Hoje o tema a debate temos a agricultura de precisão em Portugal, o presente e o futuro. É nosso conferencista convidado, o engenheiro José Rafael Marques da Silva, engenheiro agrónomo e professor universitário há 30 anos, tendo sido responsável de diversas disciplinas como topografia, desenho assistido de computador, geomática, sistemas de informação geográfica, detecção remota, sistemas de navegação global por satélite, agricultura de precisão e projeto em engenharia de biosistemas. Foi membro do Conselho Administrativo da Universidade de Évora, diretor do departamento por 2 mandatos, vice-diretor da Escola de Ciências e Tecnologia, membro do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico, do Senado Universitário, tendo sido ainda diretor e membro de muitas comissões de curso, nomeadamente de mestrado em Tecnologias da Agricultura de Precisão. É membro do Centro de Investigação da Universidade de Évora, envolvido em mais de 30 projetos de investigação, tendo sido coordenador de vários deles. Nos últimos 10 anos é autor e coautor de mais de 70 artigos com impacto internacional e nacional, e desde 2015 é um dos responsáveis da empresa AgroInsider e spin-off da Universidade de Évora. Boa noite, Sr. Engenheiro. Boa noite, parabéns Sónia. por este currículo maravilhoso. Caramba, começa a ler e eu começo a pensar que os cabelos brancos que aqui estão em cima fazem sentido. Fazem todo sentido e realmente tem uma experiência muito vasta e é com muito orgulho também estamos aqui, com muito gosto também. Vou partilhar a história e meia consigo. E vamos falar então dessa sua experiência, do que tem feito nos últimos anos, ao longo desta sua vida, destes cabelos brancos, não é? Na área então da agricultura de precisão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, Sónia, pelo convite. Antes de mais, agradecer aqui o tempo, pronto, que vamos ficar aqui um bocadinho à conversa, uma conversa um bocado informal, que eu acho que é este o espírito destes eventos, pelo que eu percebo. E talvez, pronto, começar-vos a dizer que a minha experiência académica na Universidade de Évora, sempre na área da agricultura de precisão, quase sempre desde 2000 antes do início deste século, e a pouco e pouco fui-me apercebendo de que a maturidade tanto deste tipo de tecnologia estava a crescer. Depois, em 2015, com o lançamento do programa Copérnicos da Agência Espacial Europeia, e já por trabalhar há muito tempo com imagens de satélite ligadas à agricultura, de repente vi aqui uma oportunidade muito interessante de criar uma spin-off da Universidade de Évora. E é interessante que esta experiência mais empresarial nos últimos anos veio dar-me aqui algumas, como é que eu ia dizer, algumas experiências muito interessantes, não só do ponto de vista empresarial, mas inclusive até do ponto de vista académico, porque os ensinamentos que as empresas nos dão depois podem ser transportados para a universidade e para os alunos. Bom, falando aqui um bocadinho da agricultura de precisão, eu acho que muitos de vós sabem os objetivos da agricultura de precisão. Eu, se tivesse que definir assim em poucas palavras a agricultura de precisão, eu diria que fundamentalmente é tratar diferente aquilo que é diferente. E portanto, se nós realmente, do ponto de vista agronómico, temos um solo diferente, temos genéticas diferentes, temos climas diferentes, sistemas de produção diferentes, eu acho que realmente, e muitos outros tipos de tecnologias que já existem há muito tempo, que são diferentes e que nós seguramente, podendo ajustá-las, poderemos ganhar o quê? Ganhar performance do ponto de vista económico, mas seguramente reduzir as pegadas. E as pegadas da agricultura, pronto, nós poderemos dizer que elas não existem, mas vocês todos sabem que
de alguma forma eles existem, em alguns sítios mais, outros sítios menos, dependendo dos sistemas de produção. Mas evidentemente nós temos que alimentar a população e, portanto, não há nada, nem nenhuma atividade humana que não tenha uma pegada associada. Não é? E, portanto, hoje em dia, todos vós sabem que muitas vezes, do ponto de vista da política europeia, eu se calhar até vou partilhar aqui um bocadinho aqui o meu ecrã, só para vos, agora vou aqui um bocadinho para trás, vou aqui até só para vocês verem, do ponto de vista das políticas europeias, é interessante nos objetivos que nós temos agora para os próximos anos da nova CAP, da nova PAC. Vocês, é interessante que vêm aqui muitos objetivos, mas aqui o objetivo tem a ver com produção agro, produção agrícola, alimentos, é apenas o último. E o último fala apenas de food and health quality, ou seja, fala apenas de, no fundo, qualidade dos alimentos. Eu peço desculpa, esta é uma apresentação que vou usar agora brevemente no curso da Universidade Católica e passei a aproveitar aqui um bocadinho os slides para vos dar aqui umas ideias interessantes. Porque reparem, se vamos a ver, para além destes que estão aqui, que também são muito, muito importantes, que têm a ver com o balanço e o poder na cadeia de produção. Hoje em dia a tecnologia permite-nos que os agricultores façam um curto-circuito à distribuição. Ou seja, há muitos agricultores ou associações de agricultores que muitas vezes saltam a distribuição e vão diretamente ao consumidor. E, portanto, esta possibilidade de redefinir o poder na cadeia de distribuição, hoje em dia pode ser realmente algo a considerar e a pensar muito seriamente. Esta questão de aumentar a competitividade também é algo realmente muito importante, não é? Porque as nossas empresas, para poderem ser competitivas, têm que realmente ser eficientes. E, neste caso, a agricultura de precisão, no fundo, procura isso. Agora, o interessante, além do fair income, que é o rendimento justo para as empresas e para os agricultores, realmente o que eu acho interessante é, se vocês repararem, é climate change action. Ou seja, estamos a ver aqui as emissões de gases de estufa, que a agricultura é responsável por 25% mais ou menos em termos mundiais por essas emissões. Temos aqui o environmental care, ou seja, a possibilidade de questões ambientais, que os consumidores hoje em dia são muito sensíveis e cada vez mais, portanto, começam a tomar decisões de compra face a estas questões dos impactos. Reparem, temos aqui a questão de preservar as paisagens e a biodiversidade. Eu acho que a agricultura preserva a paisagem e a biodiversidade, mas em algumas partes do mundo, em termos gerais, muitas vezes tal não acontece. E, portanto, este aspecto da paisagem ser um ativo cultural é muito importante, não é? Porque ninguém vai passar férias para um sítio que seja simplesmente deserto ou não tenha uma paisagem interessante, não é? E, portanto, como é um ativo cultural, é realmente algo importante para a Europa. Depois, esta questão aqui é realmente complicada, suportar a renovação geracional na agricultura. Eu acho que estas questões das novas tecnologias na agricultura pode estimular os jovens. Eu acho que os jovens normalmente entusiasmam-se muitas vezes com estas questões ambientais. Pelo menos os meus filhos entusiasmam-se muito com as questões ambientais, ou seja, eles são basicamente os líderes do combate a tudo o que seja contra o ambiente. E depois gostam muito de tecnologia também. E, portanto, acho que pode haver aqui alguns ingredientes interessantes que podem começar a entusiasmar os jovens. Mas, para todos os efeitos, a agricultura tem que ser uma atividade económica e tem que dar retribuição a quem a faz do ponto de vista económico. Bom, eu fiz esta introdução porquê? Porque realmente, se repararem, falar aqui de produção pouco está, não é? Portanto, ou seja, fundamentalmente há aqui muitos aspectos e muitos objetivos que têm muito a ver com estas questões do clima e das emissões de CO2, etc. Bom, eu vou passar aqui rapidamente. E aqui nas pegadas, falar de questões ambientais, tenho aqui alguns exemplos que eu gostaria de mostrar a vocês, porque eu parece-me interessante nós olharmos para casos de estudo de empresas que são clientes da AgroInsider e na qual nós fazemos, portanto, no fundo, esta análise e este estudo. Reparem, este é um cliente que tem 45 hectares de vinha e, portanto, quando nós fazemos os cálculos das suas pegadas, nomeadamente ao nível do CO2, o que nós verificamos que 64% das emissões desta empresa de 45 hectares de vinha, na gestão desses 45 hectares de vinha, é combustão tanto de combustíveis fósseis.
Ou seja, tem aqui um impacto muito grande. Mas, interessantemente, os produtores de vinha normalmente têm a vinha em solos ácidos, normalmente solos pobres. E os solos ácidos normalmente requerem calagem. Já viram o impacto? É impressionante a importância, 33% no fundo de uma calagem, é o impacto que tem na perspectiva do balanço geral do CO2 destas 45 hectares de vinha. Portanto, não estamos a falar aqui o quê? De fertilizantes, lixiviação. Na vinha quase nem se põe fertilizantes, porque basicamente é gerir quase o que existe no solo, e porque a vinha, no fundo, é retribuidora, depende também do tipo de vinha e do estilo de vinha, não é? E depende também do target da produtividade, ou seja, do objetivo da produtividade. Mas, de qualquer maneira, há vinhas que são altamente regadas, são altamente fertilizadas, mas é para produzir 20 a 30 toneladas, às vezes, por hectare, não é? E outras, às vezes, nem sequer são fertilizadas, precisamente o objetivo de produção não é tão elevado. Mas pronto, mas é interessante verificar que, neste caso, são os combustíveis e a calagem que basicamente marcam esta empresa do ponto de vista das suas emissões. Se nós formos aqui para outra empresa que está focada muito no milho, se vocês repararem, temos aqui quase 1 tonelada de CO2 equivalente por hectare nesta questão desta atividade que é a vinha. Mas se formos aqui para o milho, e já é uma empresa que faz 575 hectares de milho, portanto é uma empresa relativamente grande, reparem que o seu impacto do ponto de vista das emissões é 1.240 toneladas de CO2 por ano ao produzir milho. Mas agora reparem do ponto de vista das pegadas quais são as diferenças. Estão a ver aqui 52% fertilizantes. Já não são os combustíveis fósseis o que realmente determinam este padrão. Portanto, são nada mais dos fertilizantes. E reparem que aqui temos os combustíveis fósseis, sim, mas com menor impacto, e é uma diferença razoável, quer dizer, porque os fertilizantes aqui são realmente devastadores do ponto de vista das emissões nesta empresa. E, portanto, diríamos o quê? Diríamos que nesta empresa, qual é o tipo de tecnologias, qual é o tipo de processos, qual é o tipo de otimizações na perspectiva da agricultura de precisão que nós temos que otimizar para baixar estes gastos e estas pegadas. E o interessante é que, baixando estas pegadas, nós baixamos os custos de produção. E é esse também que se trata os objetivos da agricultura de precisão. Portanto, significa que temos aqui questões que podem ser otimizadas utilizando tecnologias e processos ligados à agricultura de precisão e que realmente têm que ser diferentes, às vezes, de empresa para empresa, porque realmente os gastos são também diferentes. Se olharmos aqui para o arroz, reparem bem aqui no arroz, todo o vermelho, que é quase 84%, as emissões são metano. Reparem, nem são os fertilizantes, nem sequer são o gasóleo, nem os combustíveis, porque, pelos vistos, o impacto do metano e das emissões de metano face a ser uma cultura que é inundada é impressionante. Portanto, ou seja, 84% são 250 hectares de arroz e das emissões todas provocadas pela cultura, o metano é que é o mais responsável. Como é que se resolve isto? Bom, é a questão que nós temos que mudar. Reparem agora aqui uma outra empresa que é mista, quer dizer, tem muitas atividades. Só para vos dar um exemplo de uma empresa mais diversificada. Esta empresa tem milho, tem arroz, tem olival, tem gado de vinho. Reparem, aqui nesta fatia que está aqui a vermelho, que são 31%, e se repararmos aqui nesta outra que está aqui a laranja, fezes e urina, significa que nós temos 31% mais 9%, quase 40% das emissões devido aos animais. Então, no fundo, é a fermentação entérica provocada pelos animais. Reparem, eles têm olival, têm arroz, têm milho, mas aqui a fermentação entérica dos animais cria aqui uma dimensão, uma coisa extraordinária. É lógico, como tem milho, arroz, etc., os fertilizantes também têm aqui a sua cota parte. Portanto, estamos a ver isto em termos de empresa geral, mas se olharmos depois para cada atividade em particular e para os diferentes talhões que temos dessa cultura, por exemplo, neste caso é vinha, dos tais 45 hectares que eu vos mostrei no início. Já repararam que dentro da vinha temos talhões diferentes e há talhões que estão basicamente à esquerda da média e há talhões que estão à direita da média do ponto de vista de quilogramas de CO2 por quilograma de uva produzido. Ora bom, significa o quê? Significa que estes talhões que aqui estão, para todos os efeitos, estão a retribuir menos cada quilo de uva do ponto de vista das emissões. E logo, portanto, quais são as tecnologias e quais são as técnicas, quais são as práticas que nos podem ajudar a perceber como é que estes talhões deste lado, que estão a produzir menos, e muitas vezes estamos a pôr os mesmos fatores de produção que pomos aqui do lado da esquerda. Só que do lado da esquerda estão a produzir mais
têm um rastro menor por cada unidade daquilo produzido. Portanto, é este tipo de indicadores que nós necessitamos para as empresas agrícolas que nos permitem depois perceber, então, quais são os processos, quais são as técnicas que temos que alterar, que equipamentos é que nos servem para realmente melhorar este tipo de padrões. Bom, eu diria que às vezes a gente pergunta, então isto é uma questão de software ou é uma questão de hardware? É que muitas vezes as pessoas olham para a agricultura de precisão e pensam que é um problema de hardware, ou seja, que é comprar um equipamento que se resolve o problema. E eu pessoalmente acho que é um problema de software. Ou seja, nós temos que realmente perceber um bocado quais são as nossas características como empresa, quais são, no fundo, a nossa impressão digital do ponto de vista destas pegadas que nós produzimos. Aqui eu mostrei-vos apenas do CO2, mas também o mesmo tipo de gráfico que está aqui, nós temos litros de água por quilo de uva produzido, ou litros de água por quilo de milho produzido, temos quilos de azoto por cada quilo ou tonelada de produzido, quilos de fósforo, quilos de potássio. Portanto, nós conseguimos ter o mesmo estilo de gráfico e conseguimos perceber de talhão para talhão, temos rastros totalmente diferentes. Significa que, se calhar, podemos otimizar o fósforo, podemos otimizar o potássio, ou estamos a colocar mais fósforo, mais potássio e mais azoto em talhões que não estão a ser remunerar, no fundo, em termos produtivos, porque, naturalmente, eles já não têm essa capacidade produtiva, ou para terem essa capacidade produtiva, se calhar temos que fazer alterações ao sistema de produção e já não vale a receita igual para todos, porque, de repente, começamos a ter este tipo de ineficiências que depois até nos podem prejudicar. Portanto, voltando aqui ao software e ao hardware, eu acho que, do ponto de vista da agricultura de precisão, eu acho que a agricultura de precisão é muito software, ou seja, é muito entender e perceber e fazer as continhas do que é que nós estamos a ganhar ou estamos a perder por cada unidade de produto produzido, e depois então pensar no hardware e de maneira a que tentar resolver aquelas questões e problemas que são identificados. Portanto, ou seja, depois poderemos falar aqui particularmente em alguma tecnologia em particular, os drones, os satélites, os equipamentos VRT, com corte-secções, sem corte-secções. Bom, há aí um conjunto e uma panóplia de equipamentos que muitas das vezes, se nós formos a ver, esse equipamento não corta nem 1% das ineficiências que eu já vos mostrei aqui. Portanto, significa que, se calhar, muitas das vezes, temos é que utilizar, às vezes, tecnologias até que são bem antigas, nomeadamente em alturas que eu aprendi há 30 anos atrás na universidade, coisas como rotações, que há 30 anos atrás as rotações eram importantes porque havia uma complementaridade de culturas que tinha uma lógica na rotação, do ponto de vista da profundidade das raízes, do ponto de vista do uso das leguminosas das gramíneas, ou seja, havia culturas que entravam depois de outras porque iam aproveitar os resíduos dos fertilizantes que eram colocados para aproveitar o máximo os fertilizantes e não os deixar escapar para as linhas de água, nem para os aquíferos. Porquê? Porque eram caros, não existiam, não haviam tantos. Hoje em dia há uma prateleira de produtos. Basicamente é só escolher, é fácil, mas depois esquece que o solo muitas vezes, um é arenoso e outro é argiloso na mesma parcela, e esquece que realmente, se calhar, para o solo arenoso temos que utilizar fertilizantes de libertação lenta, porque senão o que acontece é que o azoto vai-se perdendo ou nos aquíferos ou nas linhas de água, e são tecnologias já são antigas, não são nada recentes, não é? Portanto, coisas como criar resíduos sobre o solo, coisas como tentar mexer o menos possível no solo para reduzir os aspectos da erosão, coisas hoje em dia como fazer culturas de cobertura para aumentar o tal mulch, as coberturas em cima do solo, para aumentar o CO2 que está no solo captado e armazenado, mais ainda, porque hoje em dia, se nós conseguimos fazer estes balanços dentro de cada empresa, se o empresário conseguir provar de que realmente ele é negativo do ponto de vista das emissões, significa o quê? Que ele sequestra mais CO2 do que aquilo que emite, ainda pode vender e ser ressarcido desses créditos de CO2 no mercado a outros agricultores que não conseguem fazer e podem comprar. Portanto, é interessante que, para além disto poder ser uma exigência e uma obrigatoriedade, entre aspas, porque a Europa já definiu os objetivos, em 2050 toda a economia europeia tem que ser neutra.
E, portanto, para toda a economia europeia ser neutra, e se a agricultura é responsável por um quarto das emissões no mundo, seguramente a agricultura tem que ir atrás. Portanto, ou seja, não há hipótese. Quer dizer, eu acho que é agora uma boa oportunidade para que realmente os empresários comecem a pensar seriamente nestas coisas, comecem-se a preparar, comecem a analisar os seus sistemas, comecem a perceber como é que podem mudar os sistemas e as perspectivas para realmente poder realmente ir otimizando os processos e, se calhar, até, inclusive, ganhar algum dinheiro, depende das explorações e das atividades que desenvolve. Portanto, eu não sei, eu talvez gostaria de ficar por aqui como assim um pontapé de saída da problemática associada a estas questões ligadas à agricultura de precisão. Mas pronto, o que eu gostaria só de chamar a atenção é que a agricultura de precisão tem um fim, é otimizar, e realmente quando nós não sabemos o que temos, normalmente não podemos otimizar. E às vezes nem sabemos qual é o caminho que vamos seguir. Portanto, é engraçado que coisas que há 30 anos tinham valor, que eu aprendi nos bancos da universidade, deixaram de ter valor porque a industrialização da agricultura não olhava, ou seja, o crescimento era produzir, mas não olhava aos meios, ou seja, não olhava os recursos, por unidade de recurso, quantos quilos é que eu consigo produzir. E, portanto, é interessante que nós vamos ao supermercado e hoje em dia os consumidores estão cada vez mais atentos a isso, começam a ter muita informação, 2 maçãs iguaizinhas, uma ao lado do outro, 2 caixas, umas iguais a outras, Golden Smith, Fuji, o que é que for, 2 iguaizinhas, mas se formos fazer o rastreamento dessas 2 caixas, de 2 produtores diferentes, se calhar têm pegadas diferentes. E hoje em dia, não tarda muito, face à capacidade de informação, de processamento, essa informação já vai estar a aparecer no QR Code na caixinha da maçã ou até no selo da própria maçã, que agora já vem com o selo associado, e qualquer consumidor pode fazer uma leitura desse QR Code e perceber qual é o rastro médio de produzir maçãs naquela região, ou naquele país, ou do que quer que seja, e qual é o rastro que essa maçã tem face a esse rastro médio, ou seja, se está acima ou se está abaixo desse rastro. E, portanto, a AgroInsider precisamente está a trabalhar nesse sentido. Neste momento já todos os nossos clientes têm todo esse acompanhamento da verificação de todas as imagens que são recolhidas para evidências no campo, porque as evidências são muito importantes para serem criadas, senão ninguém acredita em nós. E, portanto, essas evidências, fotografias, amostras de solo, relatórios, tudo que sobe tudo direto à blockchain, está tudo assinado digitalmente, ninguém pode alterar nada do que está subido nos relatórios dessa empresa, criados por nós, claro, e, portanto, estão disponíveis para qualquer pessoa consultar e ver, porque não podem ser alterados uma vez assinados digitalmente. Portanto, é esse o caminho, o objetivo, que eu diria que muitos do fundo dos alimentos vão começar a ser produzidos, e eu acho que nós temos de nos preocupar precisamente. Eu acho que não é um problema, acho que é uma oportunidade, porque se nós conseguimos criar aqui, ainda por cima, num país que tem sol com fartura, tem desde o frio, calor e tem em alguns sítios, felizmente, água para aumentar capacidades produtivas e ser eficiente. Eu acho que temos aqui boas oportunidades para vender os nossos produtos de elevada qualidade, de baixos rastos que nós sabemos de CO2, de água e de outros, para realmente sermos competitivos num daqueles objetivos que a nova PAC diz, as empresas serem mais competitivas do ponto de vista não só nacional, mas internacional e europeu. Bom, acho que já falei demais, não? Não falando mais, Sr. Engenheiro. Muito obrigada, realmente tocou aí em questões que são muito pertinentes e são oportunidades, como disse. E os exemplos que elencou são muito importantes para realmente criar impacto nas pessoas, não é? Quer dizer, olhando para estes exemplos, realmente às vezes é importante ter esta informação e este levantamento para percebermos também o diagnóstico, sabemos, não é? O que é que temos, como é que podemos fazer. Já agora, eu sou produtora. Estou a ouvi-la mal, Sónia, agora. Já agora lanço uma questão. Sou produtora de kiwis. Ok. No meu caso, o que é que sugeria que fizesse no sentido de fazer um diagnóstico da situação atual
e que processos e que técnicas deveria usar para então estar em linha para os objetivos que teremos todos que cumprir até 2050? Ok, pronto, eu diria que precisamente havia que fazer essa avaliação fundamentalmente dos fatores que a sua empresa consome, aqueles fatores que fundamentalmente fazem as emissões dos diferentes gases de estufa, nomeadamente desde os combustíveis, aos fertilizantes, à gestão dos resíduos, fundamentalmente estes 3 ou 4 que são principais. Não tem animais, portanto logo aí não há problema. Mas de qualquer maneira, tudo o que seja fertilizantes, há alguns tipos de fertilizantes que emitem mais que outros, e nesse sentido às vezes a gestão do fertilizante Como por exemplo, eu uso muito... Sim. A ureia é terrível do ponto de vista das emissões, não só as emissões diretas, mas as emissões indiretas. Portanto, mas é um azoto barato, quer dizer, ou seja, é aquele que, pronto, mas todos os efeitos têm este impacto, não é? Depois de pensar, talvez, inclusivamente, os kiwis normalmente têm uma cultura em altura, portanto, tem o, como é que se chama, estrutura suporte. A estrutura suporte, né? Vertical, portanto, não é uma cultura que cria assim, bem, ele perde a folha, haverá alguns resíduos, haverá alguns resíduos que porventura também emitirão alguns gases de estufa, mas pronto. Mas eu diria que até o kiwi não é daquelas que seriam as mais complexas. Portanto, depois é fazer uma avaliação por quilo de unidade. Eu penso que o kiwi produz até razoavelmente bem, acho que é das culturas, do ponto de vista da unidade de área por produção, é relativamente elevado. Portanto, a única coisa agora que temos que perceber é se você, comparativamente a outros produtores de kiwi, está acima da média ou está abaixo da média. Isso é que é interessante. Então é perceber, se estiver abaixo da média, porquê é que está abaixo da média. E então agora perceber, otimizar o que é que eu posso fazer para realmente ou colocar na média ou então estar um bocadinho acima da média. Mas esses valores médios ainda não existem? Ou já existe essa informação? Estes valores médios é assim, já existem muitas informações, depende dos produtos, na bibliografia, não existem para todos, existem alguns que são às vezes um bocado confusos, porque normalmente neste tipo de contabilização há pessoas que consideram as pegadas anteriores à empresa agrícola e não acho que deva ser assim, ou seja, nós basicamente isto é como se fosse a contabilidade. Alguém que produziu um fator antes da empresa agrícola seguramente vai ter que neutralizar a sua pegada. Não é o agricultor que tem que neutralizar a pegada de quem produz o azoto, o adubo. Não faz muito sentido. Portanto, ou seja, a fábrica de adubo tem que neutralizar a sua pegada, depois o agricultor tem que neutralizar a pegada do quê? Da aplicação desse adubo, do gasóleo, da aplicação desse adubo e das emissões diretas do próprio fertilizante, ou seja, dentro da exploração, isto é como se fosse uma contabilidade. Entra na conta do agricultor, sai da conta do agricultor e há outro que assume a pegada que o agricultor tem. Não é? Portanto, por isso é que neste caso, nós, agricultores, temos uma pegada, a distribuição vai herdar a nossa pegada. Portanto, a distribuição não vai querer herdar a pegada de agricultores que têm uma pegada muito alta. Vai preferir os que têm pegada mais baixa, porque do ponto de vista depois da distribuição e o consumidor vai preferir os que têm pegada mais baixa relativamente aos que têm pegada mais alta. Portanto, tem essa... Aliás, quem tiver a pegada mais alta depois vai sofrer o quê? A distribuição vai dizer, o preço tem que ser mais baixo. Quer dizer, portanto, para todos os efeitos... Ou então nem comercializam, quer dizer, então, pode ser uma questão de acesso ao mercado, não é? Certo. E, portanto, esse é um estudo que tem que ser feito. Nós estamos a fazê-lo, portanto, nós já temos... E esta é a dificuldade também para responder à sua questão. Esta é a dificuldade, muitas vezes, a bibliografia considera, às vezes, metodologias diferentes, às vezes considera coisas que não deve considerar em alguns estudos, e nós às vezes não sabemos o que é que lá está. Então, nós neste momento já temos uma avaliação, como eu vos mostrei estes gráficos, de muitos clientes nossos, onde conseguimos perceber, do ponto de vista das diferentes culturas, já as tendências médias. Só vamos dar um exemplo. Há dois agricultores de milho. Interessantemente, gastam por quilos de azoto por hectare iguais. É igualzinho, a diferença é 1 quilo por hectare de um para o outro. Só que um usa, uma parte é adubo mineral e outra parte é adubo orgânico. Okay. Portanto, a pegada do adubo mineral vamos lá, agricultor 1, vai ser logo muito, muito inferior à pegada do adubo mineral do agricultor 2, que só usa fertilizantes minerais.
Não sei se está a perceber. Por outro lado, mas se considerarmos a pegada do azoto, neste caso global, é interessante que o agricultor 1 continue a ter uma pegada inferior. Porquê? Porque dá-se a situação que, ao utilizar um fertilizante orgânico, ele conseguiu produzir mais que o agricultor 2. Então, como conseguiu produzir mais que o agricultor 2, apesar de ter as mesmas quantidades de azoto aplicadas por impacto hectare, é menor. Significa que por quilo de milho produzido, o agricultor 1 tem menor rácio, tem menor pegada de azoto que o agricultor 2. Portanto, é engraçado. Mas isso faz sentido também, não é? Claro. O objetivo é produzir também. Claro, por isso é que eu estou a dizer. Quer dizer, ele produz mais com menos pegada. Com menos pegada. E, portanto, agora este trabalho, estas contas têm que ser realizadas e feitas para nós percebermos onde é que estamos. E, portanto, ainda falta algum caminho a fazer. Nós já temos algumas pegadas para tendências gerais para algumas culturas, aquelas que nós trabalhamos mais. Por acaso nunca tivemos nenhum cliente que viu, mas se só estiver interessado, já sabe. Vou ser o case study. Acho que sim. Já agora, e que métodos é que usam para fazer, ou que métodos é que acha que, no meu caso, poderiam utilizar? Portanto, nós, fundamentalmente, fazemos uma bateria de perguntas para precisamente perceber o que é que a Sónia gastou, neste caso, no seu ano de linha base, não é? Portanto, fundamentalmente, se considerar que o ano de linha base para si foi o ano passado, faremos as perguntas todas relativamente aos recursos que utilizou na produção de kiwis, para poder fazer o cálculo da sua pegada. Depois, o que nós fazemos a seguir é, nada mais, dependendo um pouco da cultura, os kiwis, nós já seguimos um cliente de kiwis lá em cima no norte, mesmo no Minho. De Valença? Lá para cima, sim. Muito bem. Sim. Luís Caetano, é isso, será? Acho que sim, acho que é Luís, precisamente. E, portanto, já era uma área razoável, e, portanto, nós conseguimos mais ou menos monitorizar a evolução, no fundo, dos índices da própria cultura, e depois conseguimos, no fundo, perceber onde é que há mais biomassa e menos biomassa do ponto de vista da evolução da cultura. Se não há registros de produtividade, tentamos fazer os cálculos e a estimativa da produtividade da cultura via satélites, e depois tentamos fazer esses cálculos por unidade de produção. Se há informação, temos informação. Se não há informação, tentamos estimar por essa via. E por outro lado, mas essa não é a parte não importante, o outro lado é as evidências que têm que ser criadas, portanto, para todos os efeitos, elabora-se um relatório. Mas eu acho que qualquer pessoa acredita nos relatórios como quem acredita noutra coisa qualquer. Portanto, os relatórios sem suporte de evidências que mostrem onde é que está a cultura, como é que foi tirada a cultura, que operações foram feitas, e pronto, e a nossa aplicação que faz é ter uma fotografia georreferenciada. Você pega o telemóvel, tira uma fotografia georreferenciada e automaticamente sobe à sua conta daquele talhão, daquela exploração, daquela atividade, e vai coligindo um conjunto de fotografias georreferenciadas de todas as atividades que você vai desenvolver na sua exploração e nas parcelas. São todas essas evidências que depois vão dar a credibilidade ao relatório e aos indicadores que estão apresentados no relatório, porque apresentar um relatório na agricultura, que é uma atividade tão difusa, em que há tantas atividades, realmente é algo complicado e as pessoas deixam de acreditar em nós. E, portanto, quando nós não temos essas evidências, que aliás eu acho que faz todo sentido até para nós guardá-las, eu acho que depois as pessoas começam a acreditar em nós que realmente estamos a fazer um trabalho sério e que realmente aqueles valores que lá estão não é para brincar e que estamos muito interessados. Além disto, das questões do CO2 e das outras pegadas, nós estamos muito a trabalhar também noutra dimensão que tem a ver com as questões ligadas à paisagem e as questões ligadas à biodiversidade. Ou seja, nós temos quase a certeza que depois essas coisas do CO2, se nós resolvêssemos o problema do CO2 no mundo neste momento, qual era o problema que não conseguimos resolver? A questão da biodiversidade. E, portanto, este aspecto é o que vem logo a seguir. Portanto, a agricultura pode não ser tanto ressarcida do ponto de vista do CO2, mas seguramente vai ser ressarcida do ponto de vista da diversidade, seja ela de culturas, seja ela
de atividades na sua exploração que realmente hoje em dia chama-se o capital natural, não é? Ou seja, no fundo, os serviços do ecossistema, em que se você deixar uma parcela em que realmente não mobiliza, o que você está a promover é o quê? A reduzir a erosão, aumentar a infiltração. Se está a aumentar a infiltração, está a aumentar a recarga dos aquíferos. Portanto, são todos serviços do ecossistema que, mais dia ou menos dia, vão ter quase mais valor que o CO2. E, portanto, neste sentido, o que nós fazemos é fazer essa avaliação de quais são os serviços do ecossistema que estão a ser no fundo, produzidos por este tipo de empresa, ou agricultor, e no fundo, tentar equacioná-los e contabilizá-los e valorizá-los, de maneira a que o pacote em conjunto faça sentido. Não é só O2, não é só CO2, mas é tudo o resto que faz parte, no fundo, das atividades que as empresas agrícolas fazem ao cidadão, Claro. e não são ressarcidos do ponto de vista económico por isso. A questão é como é que depois, do ponto de vista prático, não é? Os agricultores são valorizados e Eu diria bem esse o termo. Eu diria que a tecnologia valorizados, no fundo. eu diria que a tecnologia está a evoluir a uma velocidade tanta que começa a ser já fácil de fazer essa avaliação lá de cima. Sim. Nós neste momento já estamos para as empresas, já estamos quase que a fazer automaticamente mês a mês toda a ocupação de solo que está a ser feita na área da exploração. Sabemos quando é que há mobilização, sabemos quando é que há vegetação, sabemos quando é que, ou seja, já sabemos compartimentar do ponto de vista dos ecossistemas, numa exploração agrícola, as atividades quase todas que lá se fazem. Não estou a dizer uma operação agrícola, uma máquina, etc., mas estou a falar da ocupação do solo na exploração. Já quase fazemos um histórico mensal do que é que se está a passar em cada empresa agrícola que estamos a monitorizar. E todos esses dados, todos esses mapas, todos esses resultados são guardados no relatório que vai suportar todos os cálculos desta empresa. Ok, isso depois seria também, de alguma forma, do ponto de vista futuro, não é? Certamente são esses relatórios que depois também na questão das ajudas, não é? Sim. Que irão ter por base também, no fundo, reivindicar esses apoios. Falou da questão também dos mercados CO2, não é? Na prática, como é que funcionam? Os mercados de CO2, fundamentalmente, neste momento, a única forma de qualquer agricultor comercializar créditos de CO2 é no mercado livre, quer dizer, no mercado... há um mercado regulado, mas para as grandes empresas altamente poluidoras, que a Europa definiu. Neste mercado voluntário, que é o mercado livre, há aqui um processo bastante complexo. Nesta fase, um pequeno agricultor ou um médio agricultor não tem hipótese de entrar neste mercado. Eu vou explicar porquê. Normalmente, as grandes empresas poluidoras que querem comprar créditos de CO2 não estão interessados em comprar créditos a um agricultor ou dois, querem comprar milhões de créditos, e isto tem que ser uma agregação de vários agricultores. E nós, sim, mas isto pode ser tipo uma região, não é? Quer dizer, uma religião, mas tem que provar a posse da propriedade, tem que provar, ou seja, para poder receber uma subvenção, neste caso que a empresa lhe paga, a empresa tem que garantir, do ponto de vista da administração, que aqueles créditos de CO2 são reais e são auditáveis. Não é? E, portanto, só uma associação, uma agregação de vários agricultores, onde todo esse processo tem um processo de certificação, e digo-lhe mais, há agora empresas internacionais, algumas delas são até conhecidas, a Verra e outras, que fazem, no fundo, estes projetos de CO2, em que basicamente contabilizam e garante-se que estas empresas estão a reduzir a sua pegada e então podem ter créditos por reduzir relativamente ao que tinham antes, ou estão a evitar, por exemplo, desflorestação e, portanto, podem ter créditos relativamente à desflorestação evitada, podem estar a fazer florestação e podem ter créditos relativamente à... Ou seja, há um conjunto de atividades que podem atribuir-se créditos. Só que isto tem que ser feito um projeto. É um projeto normalmente custa milhares de dólares e euros, assim se pode dizer, e que não é uma empresa qualquer que pode fazer e ter acesso. Neste momento... Acho que cá em Portugal já algumas empresas tenham condições para aceder... Já, sim. Neste momento nós estamos a trabalhar com uma associação, neste caso, uma associação que tem grande importância a nível nacional do ponto de vista florestal. E as associações florestais é que estamos já a trabalhar nesse sentido.
Aliás, mas de qualquer maneira estamos ainda no caminho das pedras. Estamos ainda no caminho das pedras. Ou seja, estamos a trabalhar nesse sentido. O que eu vejo agora é que vai ser uma regulamentação, penso eu, que a União Europeia disse que vai ser este ano, do carbon farming. E, portanto, eu diria que esta regulamentação é interessante, porque se calhar vai passar por cima de todos estes projetos que às vezes a nível internacional que têm que ser feitos e obviamente muito, muito caros, e que se calhar criam aqui algumas oportunidades interessantes, porque se porventura este carbon farming conseguir regulamentar as atividades dos agricultores e valorar ou valorizar do ponto de vista de créditos de carbono que o agricultor pode ter, isto pode ser interessante. Portanto, em princípio estamos à espera da regulamentação este ano, vamos ver o que é que sai, porque se sair algumas coisas interessantes, eu espero que sejam interessantes para os agricultores, não é? Porque são eles que à partida podem ser os beneficiados destas novas medidas. Agora, se calhar vão ter que ter atividades consentâneas com a regulamentação vai pedir, não é? Mas isso, de qualquer maneira, alguns já os fazem. Alguns agricultores já os fazem. Portanto, podem ainda valorizar mais essas atividades que já fazem do ponto de vista até monetário. E acha que, no ponto de vista geral, os agricultores estão sensibilizados para estas questões de mudança de paradigma, no fundo, não é? Eu digo-lhe uma coisa, eu pensava que estavam menos. Eu estou surpreendido. Que muito, pode ser também a esfera de agricultores com quem eu circulo mais. Mas, de qualquer maneira, eu verifico que as pessoas, como é que eu ia dizer? Como há uma sensação de que este tipo de indicadores vão estar de alguma forma ligados às subvenções e aos pagamentos da Europa, certo. As pessoas interessam-se, é lógico, não é? Portanto, porque é rendimento da empresa. Exatamente, é isso. Portanto, da sustentabilidade da própria empresa. E eu que vos digo, portanto, estas empresas que eu vos mostrei já estão a trabalhar neste sentido desde o princípio do ano passado. Portanto, reparem bem que não é uma coisa que é para daqui a não sei quantos anos, não, já estão a trabalhar nesse sentido e sei de outras empresas que estão neste momento com curiosidade para começar a trabalhar neste sentido, porque começam a sentir que o mercado está a andar rapidamente neste sentido. Nem que seja, sabe porquê? A questão da comunicação. Ou seja, hoje em dia o consumidor é quem tem a chave de tudo isto. Claro. E o que é engraçado é que muitas empresas que neste momento estão a fazer este processo, este caminho, já estão a comunicar nas suas redes sociais, que realmente estão em processo de melhoria contínua do ponto de vista das pegadas. E, portanto, a comunicação hoje em dia é terrível e o consumidor tem a chave. E o queijo na mão. Isto, portanto, no fundo, as pessoas também têm que ver isto como um investimento, é assim? Eu acho que sim. Eu digo-lhe uma coisa, eu acho que a maior parte dos agricultores adora o campo, adora a natureza, adora o ambiente. Eu não vejo nenhum agricultor que não goste do campo, não goste da natureza, não goste de proteger a natureza, não goste de proteger o solo. É o escritório deles, não é? É o escritório, eu não conheço nenhum. E, portanto, se já o fazem, se calhar às vezes pode haver algumas coisas que o façam com menos eficiência, porque às vezes também é a falta do conhecimento técnico, claro. técnico que está por trás. E eu vou dar aqui um exemplo. E é muito giro que isto na agricultura está cristalizado de alguma maneira e pronto, tem que levar tempo para mudar. Quando a Sónia tem um problema de elétrico lá em casa, vai aprender eletricidade para resolver o problema? Não vai. Chama logo um especialista. Contrata um eletricista, não é? Ora bem. Contrata um eletricista. Ora bem, claro. na agricultura, eu acho que há aquela ideia de que o agricultor tem que ser contabilista, gestor, economista, agricultor, técnico de seguros, de fiscalidade, e se calhar ele tem que ser técnico de agricultura de precisão, não é? Ou seja, quer dizer, é impossível, não é? É impossível. Ou seja, para ter um serviço, tal e qual como o eletricista vai lá a casa e resolve o problema, você fica contente porque ele resolve o problema, paga-lhe o serviço. Os agricultores hoje em dia, a agricultura está de tal maneira tecnificada que não pensem que realmente é por comprar um equipamento que a coisa vai ficar resolvida. Não vai. Vão precisar de um apoio técnico, de um suporte humano para lhes resolver a forma dos problemas. Portanto, eu diria assim, os empresários agrícolas hoje em dia têm que pensar que têm que ter assessores. Não há maneira, quer dizer, têm que ter assessores que os ajudem a resolver os problemas da eletricidade lá de casa. Basicamente, a ideia é um bocado esta. Porque estar a pensar que ser especialista em tudo é impossível. Claro, e depois sentimos. Não existe, não é? Não, é impossível. Não é
Mas do ponto de vista médico, quanto é que poderá custar assim um diagnóstico Ó, no Sónia, fundo, do ponto de partida da empresa? vai depender um bocadinho da empresa para empresa, Claro, com do volume, certeza. do volume, também do volume de informação. Eu diria o seguinte, algumas empresas até acabam por ganhar com isto, sabe? Claro, Eu vou penso que explicar, sim. mas eu vou Tenho quase a explicar, certeza que sim. eu vou explicar porquê. Porque a maior parte dos nossos serviços são serviços de investigação, basicamente. É uma investigação aplicada. A AgroInsider tem a idoneidade da ANI, portanto, a investigação e desenvolvimento. Além disso, está certificada precisamente no sistema de inovação e desenvolvimento e de investigação. E, portanto, o que acontece? Significa que os relatórios que nós fazemos, dependendo da empresa, se tem recursos humanos, nomeadamente com licenciados ou mais, nós podemos submeter estes relatórios ao CIFID e a empresa poder, Sim. em sede de IRC, ser IRC. ressarcida dos custos que teve e mais o IRC que não paga. Portanto, é engraçado que muitas das vezes os nossos relatórios é o contrário, não custam muito. Dão ainda mais dinheiro à empresa porque em sede de CIFID conseguem ter de volta portanto, o IRC que porventura não pagam porque Sim, claro, com certeza. abate o imposto. Sim, sim, não, isso sem dúvida, isto no fundo é o caminho, é isto que também queremos, no fundo, acautelar, não é? Temos que todos nos preparar porque, pronto, o futuro está aí, não é? E Pois. realmente estas questões ligadas à sustentabilidade, à questão das técnicas, a tecnologia é fundamental também para tal precisão, não é? Porque muitas das vezes, lá está, fertilizamos a mais ou fertilizarmos a menos em função da quantidade em relação à produção e há muitas perdas, ou seja, a eficiência acaba por ser menor. Muito bem, então vamos passar aqui para as questões, já temos aqui imensas questões, claro, porque o tema é super interessante, das pessoas que têm nos acompanhado. Posso já... Ora bem, vamos começar então. Filipe Reis diz boa noite. Qual é a diferença entre a agricultura de precisão e a agricultura digital? Ora bem, Filipe, eu acho que esta questão da digitalização é interessante, é um bocadinho como eu estava a dizer há bocado do eletricista. Sim. Realmente uma empresa grande, quando quer resolver um problema de digitalização da empresa, o que ela faz é, o CEO fala com o técnico responsável da parte dos TIC, o responsável da TIC consulta o mercado, há propostas das empresas, ele toma a decisão, o processo está resolvido. Os agricultores, para digitalizar uma empresa a nível agrícola, realmente a coisa é complexa. Eu diria assim, a agricultura de precisão tem muito a ver com as questões da eficiência nas parcelas. Ele também, para além da agricultura digital, fala-se do smart agriculture, agricultura inteligente, ou agricultura digital, que também pode andar ali um bocadinho híbrido entre as duas coisas. A agricultura inteligente, eu diria que não só tem que ser eficiente ao nível das parcelas e da herdade, mas tem que também ser eficiente no processo económico. Ou seja, por exemplo, se você desenvolver alguma prática de vender os seus produtos online, já está a entrar numa agricultura digital. Numa agricultura inteligente, assim se pode dizer, ou seja, passa para lá dos limites da sua herdade, das suas parcelas. E, portanto, neste caso concreto, eu diria que a agricultura de precisão é mais focado na parcela e na herdade, e a agricultura digital, ou a agricultura chamada também às vezes inteligente, também considera outras escalas, que não a escala da própria herdade, pode ser a otimização não dos processos agro, mas dos processos eco ou económicos que você quer promover. Não sei se respondi, mas pronto. O Filipe questiona também qual o nível em que se encontra Portugal no que diz respeito à agricultura de precisão face aos outros países membros da União Europeia. Assim que é. Eu, nesse aspecto, acho que posso dizer que estou um pouco orgulhoso, quer dizer, porque acho que em Portugal tem bons agricultores de ponta nestas áreas. Eu gostaria que fosse a média, não é a média, são os corredores da frente. Os corredores da frente são topo, são realmente muito bons e temos alguns e vários. Relativamente à Europa, depois há muitas diferenças, não é?
e tem muito a ver com a questão da estrutura da propriedade também, não é? Portanto, ou seja, as propriedades mais pequenas, às vezes a integração de tecnologias que hoje em dia estão preparadas para as parcelas maiores não faz muito sentido. Apesar de eu achar que as parcelas mais pequenas têm aqui uma capacidade que, a meu ver, às vezes até não está a ser explorada. Ou seja, as regiões do nosso país em que têm parcelas mais pequenas e mais compartimentadas, aqui, por exemplo, no norte, não é? Tem uma paisagem totalmente diferente do sul. Portanto, e a paisagem é um valor e um ativo, como vocês veem ali nos objetivos da nova PAC. Portanto, e esse ativo da paisagem é diferenciador porque pode provocar a maior diversidade, nos aspectos de biodiversidade, aspectos, inclusive, dos serviços de ecossistema, que porventura cá em baixo, no sul, com muito mais uniforme, tal não pode não suceder. Portanto, ou seja, eu diria que esta nova vaga que aqui aparece, com estas novas dimensões para a agricultura, eu acho que até criam novas vantagens. Agora é preciso organizar-se, associar-se, talvez, pensar não um pouco na minha parcela e na minha empresa, mas pensar num conjunto de uma região e em função dos rótulos que se ponham nessa região associados à diversidade, à biodiversidade, que tem que ser documentada, tem que se criar evidências, tem que se demonstrar, tem essas coisas todas. Isso requer, tem custo, tem trabalho associado, mas depois, no fim, eu acho que acaba por pagar. Sim, por pagar. Os produtores terão outros feitos também. Claro, porque, eu estou a dizer, os consumidores da Europa do Norte, então, são loucos por comprar um kiwi produzido num ambiente e numa paisagem que não tem nada a ver com um kiwi industrial que vem não sei de onde. Quer dizer, estou aqui a dar um exemplo, não é? Portanto, isso tem um valor acrescentado, acrescido muito grande. Agora, se calhar um produtor de kiwi sozinho não consegue fazer essa diferenciação, não é? Se calhar a classe tem. E pronto, e nesse os próprios setores têm que se mobilizar também nas regiões. E neste sentido, a paisagem do nosso país a norte tem uma diversidade e uma riqueza que não tem a paisagem do sul. Portanto, eu acho que, atenção, agricultores do Norte, tomem atenção, aproveitem esta questão e aproveitem e pensem um bocado em conjunto. Se for preciso uma conversa para pensar em conjunto, também vou ter convosco. Mas, de qualquer maneira, acho que há aqui novas oportunidades que eu diria que há consumidores loucos para consumir produtos deste género. E consomem estes em detrimento de outros. Sim, vai ser uma vantagem competitiva no futuro. Mais ainda, se associarmos este tipo de produtos a uma pegada social menor. O que é uma pegada social menor? Normalmente a agricultura do Norte dá muito trabalho e fixa as pessoas no território. Enquanto que no Sul, às vezes são as máquinas que fazem o resto e do ponto de vista social há mais desertificação. Portanto, se associarmos isso à paisagem e à pegada social, há consumidores que consomem produtos com este tipo de pegada, ou seja, neste caso positivo. Não é? Claro, bom, sim. Agora aqui o 5G. O 5G, pois, Filipe, o 5G... Acha que todos os campos no território serão integralmente cobertos por internet? Eu acho que ou será uma dificuldade, realmente? Eu acho que ainda há sítios que não funcionam a 3G, quanto mais assim. Quanto mais assim, ora bem. Mas é assim. Mas isso realmente é um problema, não é? Pois, depende das tecnologias a utilizar. Por exemplo, nós enfrentamos este problema. A nossa aplicação inicial era online. E, portanto, íamos para o campo, não tinha internet. Ai, Jesus. Bom, neste momento a nossa aplicação já é offline, ou seja, temos que resolver estes problemas. E não vamos pensar que vai ser resolvido, porque as operadoras não vão colocar antenas no campo, porque ninguém paga, não tem clientes suficientes. Não é? Portanto, claro, ou seja, é lógico. Mas eu acho estranho, eu acho que isto é uma questão de política de país. O que é interessante na Alemanha, na concurso para o 5G, todo o dinheiro que foi arrecadado das operadoras privadas foi para adensar a rede de 5G no território agro, no outro território. É pena que o nosso país não se faça. Andamos sempre contra ciclo. Não se pensa assim, não é? Ou seja, significa o quê? Se não se metem antenas no campo, significa o quê? Ninguém vai para lá. Nem ninguém vai, nem os da cidade. Nem os da cidade vão para lá, não é? Claro. Para todos os efeitos, eu acho que realmente o 5G ainda é uma utopia no campo. Ainda é nas cidades, quanto mais no campo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é difícil. Temos que rodear os problemas de outra forma. Arranjar outras soluções. Claro. A ver, vamos. João Carvalho, acredita que a agricultura possa ser integralmente robotizada?
Em caso de resposta afirmativa, quantos anos serão necessários para a agricultura ficar totalmente robotizada? João, isto é uma pergunta fantástica. Esta questão Não é dos milhões. Esta pergunta da robotização é realmente muito importante pela seguinte razão. Vocês sabem que a agricultura, o problema é mão de obra, não é? Mão de obra, Ou seja, claro. nós na agricultura de precisão, o que passamos nestes últimos anos foi tentar maximizar máquina e homem. Recurso máquina e homem, não é? Quanto mais barato fosse possível fazer, máquina e homem. Neste momento já não temos homem para maximizar, porque já não vai havendo homens, já não vai pessoas na Não há agricultura. pessoas para trabalhar. E, portanto, a robotização é inevitável. Não tenho mínima dúvida sobre isto. Agora, aqui a dúvida é que ela vai aparecer, não tenho dúvida nenhuma. A dúvida é um estilo de robotização do género que a John Deere está a fazer, no fundo, ainda com máquinas autónomas, mas grandes máquinas, que só funcionam em terrenos abertos. Em grandes herdades, não é? Sem árvores, etc. Qual é o problema aí? Pouca biodiversidade, paisagens pronto, um pouco monótonas. Portanto, que não é isso que a sociedade quer. Que não é isso que o consumidor quer. Ou seja, eu diria que essa é uma primeira fase de robotização e automatização. Neste momento, eu aconselho a visitar um site, não sei se conhece, da Boston Dynamics. É uma empresa americana, por acaso muito interessante, muito gira, que tem muitos robôs, mas são robôs pequeninos. E o que eu acho é que o grande salto que a agricultura vai dar vai ser precisamente com robôs do estilo da Boston Dynamics, que é, por exemplo, um robô que reconhece a maçã e consegue a madura e consegue recolher a maçã madura e tem uma caixa às costas e põe lá a estar. E, portanto, significa o quê? Significa que quando esse robô existir, muda o paradigma da agricultura automaticamente. Porque, neste momento, a tecnologia que nós temos condiciona a ecologia. Porquê? Você tem que pôr as árvores em linha, porque a máquina da apanha vai lá passar. E não tem lá que passar, tem que ter as árvores todas em linha. Ou vai lá pulverizar, ou é isto. No momento em que tenhamos robôs ou humanoides que possam fazer um trabalho tal e qual como um humano, eu posso ter as árvores conduzidas mais alto, já posso ter ovelhas cá em baixo a controlar as ervas, eu não preciso usar herbicidas, posso ter misturado uma macieira com uma pessegueira, com uma ameixeira, com não sei quantos. Porque se é o robô que lá as vai apanhar e vai gerir, eu não preciso ter alinhado. Ou seja, a diversidade e a ecologia volta ao tom da moda, não é? Portanto, nós hoje em dia não conseguimos ter às vezes a ecologia e a diversidade porque a nossa própria tecnologia limita essa ecologia. Portanto, eu acho que aqui vai haver algum tempo, vai ainda continuar a haver estas duas direções, mas eu aposto muito na direção do pequeno robô humanoide, portanto, a tentar fazer o mesmo que nós fazemos, e aí existe uma possibilidade imensa do ponto de vista da diversidade que nós hoje em dia queremos para a agricultura. Muito bem visto. A tecnologia de drones funciona e é interessante para explorações com parcelas entre 1 a 2 hectares? Pergunta o João. João, a tecnologia de drones, eu diria assim, os drones é uma ferramenta ótima para certo tipo de trabalhos. Por exemplo, se você me diz assim, já Rafael, eu queria contar o número de plantas mortas da minha vinha que eu tenho, em vez de eu andar a contar a pé, passa lá o drone, identifica o número de plantas. Ou seja, encomenda 100 plantas ao fornecedor. Pronto, para substituir as que estão mortas. Este é um serviço do drone. Nesse aspecto é um serviço interessante porque vamos tirar partido do máximo que o drone tem, que é a resolução, que é uma característica. Na agricultura em geral, nós não tratamos planta a planta, não tratamos a folha. O drone tem uma resolução, às vezes 1, 2, 3 centímetros. Vamos pôr essas coisas a chegar. 1, 2, 3 centímetros, ele está a ver a folha e tem vários picos em cima da folha. Ninguém em agricultura trata a folha, a não ser para contar o número de plantas mortas da vida. E, portanto, neste sentido, normalmente a agricultura é zonas de gestão. Fala-se em zonas de gestão. Nesse aspecto, o satélite é muito mais competitivo que o drone. Pronto. Eu diria assim, há pequenas questões que o drone é rei, quando temos que falar coisas de resolução, quando temos a falar de ecossistemas. Nos ecossistemas temos que detalhar coisas mais pequeninas, etc. O drone. Agora, se tivermos que ver as zonas de gestão da herdade, zonas de gestão da exploração, zonas de gestão das parcelas, não há hipótese. Porquê? O satélite passa lá de 5 em 5 dias.
E eu, com os 5 dias, eu posso fazer manchas de gestão no espaço e no tempo. O drone, voar todos os dias, ou de 5 em 5 dias, e depois não é só isso. Você voa, mas depois... E quem é que processa as imagens? E quem é que consegue fazer um relatório que aquilo possa fazer em giga? Ou seja, Claro. é um custo de bola. Portanto, ou seja, eu diria assim, com 1 a 2 hectares, eu acho que você, em vez de ir ao ginásio, dá lá umas voltas na exploração e é mais fácil. Porque, pronto, a não ser que tenham muito gosto e nesse aspecto, dos aspectos da tecnologia, e pronto, e aí é perfeitamente viável, mas simplesmente o drone de visitar, o drone de inspecionar, ou seja, voa e vai lá àquela posição, inspeciona, vê, portanto, está tudo normal. Pronto, volta, pronto. Nesta perspectiva, eu acho que sim. Eu acho que sim. Do ponto de vista depois da gestão de manchas de gestão, zonas, etc., eu acho que o drone é caro. É caro. Claro. É caro no custo, não é? E depois é caro mais no processamento. No processamento sim. E no que se retira dele também. Claro. Olá, José para a Vieira. gestão da mão de obra. Exatamente. Que recomenda? Para a gestão da mão de obra. Para a gestão da mão de obra. Não é? Quando fala aqui a questão da gestão da mão de obra, eu agora tenho uma dúvida. A gestão do recurso humano é um software que... Aqui estou aqui com alguma dúvida, porque é assim... Bom, mas pode falar das duas, não é? Porque aqui será numa lógica de gestão operacional, não é? Pois, e de recursos humanos, que não há. Provavelmente, mas não sei. Não há. Hoje queres um tratorista, não há. Queres alguém que faça operações, não há. Eu, olha, sinceramente, João, eu não sei como é que devo responder a esta questão. Se eu dissesse assim, por cada tonelada de produto que produz, você tem o recurso que é o recurso humano, eu diria que todos os anos você pode fazer essa continha. Perceber que quantos recursos humanos por tonelada de produto que você produz ano você tem e pode otimizar ou não, não é? Sim, mas por exemplo, numa colheita, não é? Como é que... numa colheita. Mas imagina, às vezes tem 20, 30 pessoas, 100 pessoas. Pois, olha, por acaso eu nunca geri pessoas. Essa questão é a primeira vez que me fazem esta pergunta. João, parabéns. Parabéns. Vou ficar a pensar, nomeadamente na colheita, como é que a gente consegue otimizar esta questão. Sim, sim. Se é fácil de otimizar. Isso acaba por ser um dos custos crescidos, maiores da produção. Pois, a mão de obra é... Isso tem muito impacto nos resultados das empresas. Então, passamos para a seguinte: que tecnologias de precisão se podem utilizar na cultura do castanheiro? Cultura do castanheiro. Eu não sei, por acaso, as colegas do Norte, por acaso não conheço nenhum trabalho na cultura do castanheiro. Se calhar até o João é que me podia ajudar até a responder à própria pergunta. Os castanheiros, normalmente, por aquilo que eu me lembro das visitas aí em cima, não são grandes extensões. Normalmente, às vezes, são parcelas, umas vezes não são grandes extensões, não é? Os fatores, a maior parte dos castanheiros não são regados, a não ser que haja já castanheiros, plantações novas regadas. E nas novas explorações já começam a apostar nos regadios. Portanto, se já são regados... Mas a maioria não é regado. Se já são regados, portanto, a questão do fator água aqui é importante, não é? Claro. O fator água aqui é a diferenciação da produção e da produtividade. Se forem regados, a fertirrigação também é muito importante, ou seja, que tipo de irrigação e fertilizante podem ser importantes, não é? Quanto aos outros que são sequeiro, quais podem ser os fatores controladores da produção? Fertilização, infestantes? Sim, com a questão das pragas e doenças. Não? Pragas e doenças, pois, aí sim. Pragas e doenças. Mas as pragas, a maior parte delas são pragas de lenho ou pragas do fruto, não? A vespa, boletina... Pronto. Vespa das ganas. João, parabéns. Você faz-me 3 perguntas que eu tenho dificuldade em responder. Vai ficar a pensar para um novo agromeeting. Já estou a ver que sim. Está a ver? Há aqui muitas necessidades a trabalhar e aí do ponto de vista da investigação.
Claro, claro. Eu acho que em termos de investigação Isto é é um um mundo que mundo de não muitas acaba, oportunidades, não é apaga. exatamente. O que se O que pode, é que, do eu, PEPAC em relação ao apoio à João, agricultura. eu aqui posso fazer um conselho. Se o PEPAC, se o PEPAC financiar consultoria para você fazer a avaliação da sua exploração, da sua atividade e conseguir perceber então estes indicadores que eu falei aqui no início, eu acho que digo uma coisa, é um dinheiro mais bem emprego, porque você fica logo à partida com, olha lá, a impressão digital de onde é que se pode mover, o que é que tem que melhorar, o que é que tem que fazer. Não é? Depois o passo seguinte é, bom, então aqui o que é que eu faço? Mudo processos ou tento que alguns equipamentos me ajudem a colmatar algumas das debilidades que eu possa ter. E, portanto, e aí depois é o passo seguinte. Mas eu diria assim, antes de comprar qualquer coisa para a agricultura de precisão, epá, faça uma avaliação. Eu diria, se o PEPAC financiar este tipo de avaliações, eu diria que é a coisa mais bem feita que você faz. Porque, pronto, dá-lhe aqui depois os instrumentos para você começar a pensar. Então vamos lá começar aqui a caminhar para melhorar o processo. E quando a gente se dá conta que em alguns sítios está a ter menos do dobro do de noutros, ou ao contrário, ou vice-versa, a gente tem que pensar assim, eu não posso pôr tanto fertilizante naquela porque ele não vai dar tanto, porque eu estou a pôr sempre fertilizante a mais naquela coisa, pá, e já sei que não vai dar. Mas pronto, mas é o hábito, aquilo é tudo igual, é distribuir tudo igual e já está, pronto. Portanto, eu diria que se o PEPAC financiar, eu aconselho não só ao João, mas a todos os agricultores a fazerem esta criatura de análise à vossa exploração, e porque eu acho que é o primeiro passo de tudo o resto. De toda a agricultura de precisão é avaliar, para depois então tomar as decisões de melhoria. Isso é em tudo, não é? Agora a Vanessa também fala um bocadinho sobre esta questão dos apoios. Há um anúncio de candidaturas no PDR para investimentos em agricultura de precisão. Quais os investimentos recomenda fazer para uma exploração hortícola ao ar livre, 7 hectares, localizada em Torres Vedras e sem qualquer prática e equipamento de agricultura de precisão? Hortícolas, pelos vistos, deve ser muitos tipos de hortícolas. Por acaso, as hortícolas é Sim, interessante. sim. As hortícolas são as culturas com menos pegadas da atividade agrícola. É impressionante. A gente pensa que é muito intensivo, e é realmente muito intensivo do ponto de vista da produção, mas depois, como se produzem muito, ou seja, Muito, são muitos claro. volumes, muito de um lado, por unidade É de menos produzidos, normalmente a unidade. pegada é sempre inferior, não é? Sim, sim. Olha, Vanessa, eu diria que eu faço um bocado a mesma sugestão com o João, Certo. fazer aqui uma avaliação por cultura, portanto, fazer uma avaliação à empresa em geral, não é? Mas depois, Sim. por E cultura, depois, mais um bocadinho. talvez começasse, isto é uma sugestão, não sei se os chefes hectares são todos pegados, se forem todos pegados, começasse talvez por ter alguma informação recorrente de todos os artículos que está a fazer, porque às vezes 7 hectares, por exemplo, a Vitacresce tem talhões de 1 hectare para fazer, por exemplo, determinado tipo de vegetal. 1 hectare do ponto de vista da agricultura de precisão, por exemplo, alfaces. Aquilo é quase tudo uniforme. O que é que eu vou mudar? Portanto, às vezes é mais fácil ver os hectares todos e constantemente estar a ver de 5 em 5 dias a variação que está a ocorrer. Aí pode tentar coisas e pequenas diferenças, do que às vezes estar a ver um pequeno hectare e como às vezes é tudo tão uniforme. Muitas vezes as hortícolas o que fazem quer dizer, a terra é preparada e é quase que uniformizada de um ponto que cada plantinha é quase igual uma à outra. E, portanto, eu diria que se calhar, se olhar primeiro para os 7 hectares de uma vez só, então olhar para coisas que possam ser diferentes, que possam chamar a atenção. Neste caso, os satélites, como passam 5 a 5 dias, podem dar uma ajuda. Ou então, se acharem que tiver alguém para lhe dar apoio nos drones, para passar regularmente uma vez por semana, para lhe dar essa informação, eu acho que pode ser uma prática inicial. Depois, nas hortícolas, quais são os fatores que realmente são muito importantes? Água, fertilizantes, não é? Portanto, todos esses aspectos. Quanto menos fertilizantes você conseguir pôr e menos água você conseguir pôr e ter o mesmo produto final, mais você ganha. Portanto, ou seja, eu diria que eu apostaria muito nesses 2 ou 3 fatores que você gasta mesmo muito, e para isso é muito importante fazer essa avaliação do perfil, e então a partir daí, pronto, há empresários, é interessante, que a gente vai ver a folha de cultura, e de repente gastam 500 euros por hectare de semente. Eu penso, lá, você gasta 500 euros por hectare de semente,
Já pensou em fazer a sua própria semente? Mas depois a semente não sei o que não é híbrida, não sei o que. Está bem, mas sei lá, ela não é híbrida. Mas você faz a sua semente, se calhar, por 50 euros por hectare. E tem aqui 450 euros que já não vai pagar. E, portanto, mesmo que você tenha um bocadinho menos de produção e produtividade, se calhar que fica logo a ganhar 450 euros na sua conta de cultura. Porquê? Porque a agricultura industrial hoje em dia não põe as pessoas a pensar. Está tudo na prateleira. Está tudo na prateleira. Então, como está tudo na prateleira, portanto, há aqui coisas, inclusivamente, e nas hortícolas o custo da semente é altíssimo. Mas pronto, não quer dizer que seja esse o seu caso. Mas pronto, eu só estou a pensar fazer essa avaliação, perceber quais são os fatores que realmente são importantes para si, quais são aqueles fatores que são o gargalo da garrafa, no seu caso, e para cultura, e depois então começar a pensar que tipo de ações e que tipo de processo, ou tecnologias, ou equipamentos, podem ser interessantes para aumentar a eficiência do seu... E quando falar em eficiência, não é só a eficiência na área da económica, é a eficiência na produção e nos gastos. Porque então a horticultura, o mercado do norte, já começa a pedir qual é o rastro de CO2 do seu produto hortícola. Já tem ali uma empresa aqui no Ribatejo Oeste que já está a começar a pedir qual é o rastro de CO2, pegada hídrica, pegada de CO2, dos produtos que eles exportam para a Alemanha. Pois. Portanto, na hortícola isso vai ser quase rápido. Já amanhã, não é? Já amanhã. O Diogo verifica que a agricultura de precisão está a penetrar nas explorações agrícolas através da rega. Esta tecnologia irá embaratecer de forma a poder se utilizar em pequenas explorações? Quando estarão a funcionar em plenos drones de pulverização? Diogo, realmente a rega é muito importante, não é? E depois não é só ter os sistemas e os sensores da rega, depois é também saber utilizá-los, não é? Porque isso é importante. Eu já vi alguns agricultores que tinham lá tudo montado, depois tinham um programa e a gente olhava e isto está cheio de água, e você está a regar isto mais. É que mexer ali no programa, foi um engenheiro que pôs ali no programa e aquilo agora mexer no programa é complicado. Então, quer dizer, e às vezes quando acontece isto... Pois essa é uma das dificuldades que as pessoas também têm, não é? Pronto, ou seja, é assim, é que às vezes... interpretar os dados, saber... Mas é que nós, na nossa casa, se é um problema elétrico, nós contratamos um eletricista. Mas na nossa exploração agrícola, é que se tivéssemos este hábito, não sei, é caro. É caro, depende. Se houver mais pessoas a fazer este tipo de serviço, haveria técnicos a fazer este apoio aos agricultores mais, porque passava a ser um serviço. Mas é engraçado, é que normalmente não há mercado, porque as pessoas não solicitam, mas depois o que é engraçado é que há ineficiências tão grandes, que a gente faz a compra dos equipamentos e depois não utiliza a 100%. Portanto, aqui a água é realmente muito importante. Eu diria que é um dos fatores mais importantes, não é pelo custo, é por saber que realmente é um fator decisivo na nossa sociedade da água, e quanto mais nós a otimizarmos, melhor, porque sem água não há vida, como diz o outro, e a produção agrícola é muito e não há produção. Não há produção. Não Quem me dera é que todos os agricultores do nosso país tivessem água com fartura, que isso era um país, diria, maravilhoso. Sim, as produtividades são ótimas. Ora, eu diria os drones de pulverização. Os drones de pulverização é engraçado, que podem vir fazer aqui alguma diferença nas rastros de CO2. Porque a maior parte das pulverizações são feitas com tratores e com diesel. Se nós conseguirmos os drones de pulverização, por exemplo, herbicidas, por exemplo, algumas pulverizações que possam fazer de alguns pesticidas, etc., nós estamos a retirar litros de diesel que têm emissões de CO2 muito mais elevadas do que o motor elétrico, que é o motor do drone. Portanto, reparem que aqui o drone de pulverização pode entrar não só pela facilidade, pela rapidez, muitas vezes, tem aqui alguns problemas ainda a resolver, a autonomia, as baterias, aquelas coisas mais, mas pode ser uma solução muito interessante para cortar algumas das pegadas que nós temos nas pulverizações, que têm a ver com o trator e com o pulverizador. Não há outra hipótese. Sim. Agora, para quando? Há testes por aí, e depois há regulamentação, não é? Que na Europa... A fazer o caminho. Na Europa é proibido fazer pulverizações via avião, por enquanto ainda por drone, mas eu acredito que isso vai, a Europa vai resolver isso, e seguramente começar a fazer as contas é capaz de deixar. Mas cá está. Mas não compra o drone para fazer pulverização. Aí tem que ser um serviço, não há hipótese. Claro, tem que ser uma pessoa habilitada. Claro, sim. Muito bem. António Santos, qual a mais-valia de condução automática de plataforma standard da condução automática, na sua opinião?
Sim, a condução automática é uma das técnicas de agricultura de precisão, ou uma dos equipamentos de agricultura de precisão mais vulgarizada. É essa e o balizamento eletrónico, ou seja, basicamente o poder fazer esse balizamento paralelo. Eu acho que a condução automática tira de cima do empresário, neste caso do operador, aquele ónus de se está a distribuir bem ou não, está a distribuir mal. Pequenos, é engraçado. Empresário agrícola, o ano passado, comprou um equipamento precisamente deste género, com distribuição de fertilizante a lanço. E ele comentou que, quando experimentou, sobraram 5 big bags de fertilizantes relativamente ao ano anterior. E ele perguntou ao operador: mas tu não te enganaste? Então, mas como é que sobram 5 big bags de fertilizante relativamente ao ano passado? Bom, foram ver as cartas e estava tudo pintado a azul, que é precisamente Portanto, o que significa o quê? Significa que entre as voltinhas, entre os não sei quantos, a quantidade de fertilizante que se perde e que nem se sabe que se perde, não é? Portanto, reparem, 5 big bags é muito dinheiro. Portanto, seguramente este tipo de tecnologia foi das primeiras a entrar um pouco e a vulgarizar-se. É seguramente uma tecnologia que se paga rapidamente, não tenho dúvida nenhuma. Sim, sim. É uma mais-valia. Diogo Lopes, boa noite. Como se podem controlar as pragas nas armadilhas recorrendo às tecnologias de precisão? O que são os sistemas BRT? Quais as máquinas onde podem ser utilizados? As pragas e as armadilhas, pronto, eu acho que hoje em dia vocês seguramente os conhecem, não é? Muitas armadilhas que têm aquelas câmaras integradas e que mandam e que têm portanto, o algoritmo faz a detecção e o controle de imagem para perceber se porventura existem a praga que preocupa. Sim, claro. Muito. E o nível Portanto, de ataque? eu acho que isto realmente pode ser interessante. São tecnologias que requerem manutenção, não é? É para todos os efeitos, que para funcionarem bem, nós também temos que as cuidar bem. Não é? Eu parece-me muito interessante. Preciso conhecimento. Parece muito interessante. Apesar daqui das doenças das pragas, nós estamos numa esfera que eu diria que é a pior esfera que pode existir, porque eu diria que a maior parte dos agricultores o que fazem, com exceção de algumas culturas, mas em geral, as culturas, então as frutas, em geral, as pessoas não arriscam, quer dizer, as condições estão reunidas, trata, não é? É basicamente o que existe na agricultura. Já os cereais não, portanto, outro tipo de culturas isso não acontece, mas tudo que seja frutas, em geral, em que o alívio, o míldio, de repente, aquilo estraga tudo, está lá um investimento todo um ano, portanto, não se pode arriscar. E quando as condições existem, eu acho que não há hipótese, há que mesmo tratar na agricultura. E eu diria que as armadilhas podem servir como um sistema de alarme, de aviso, Sim. e parece-me a mim que é muito interessante, nomeadamente porque às vezes pode-se evitar um tratamento e o tratamento tem o seu custo, não é? E, portanto, isto são euros também. Os VRT são, a sigla do inglês é Variable Rate Technology, portanto são tecnologia de distribuição variável. É aquilo que eu dizia, tratar diferente daquilo que é diferente. Fundamentalmente, há aqui algumas barreiras. Os tratores têm umas consolas que hoje em dia supostamente deviam ser todas ISO-BUS. Significa o quê? Significa que se tem uma máquina de uma marca qualquer, que não é, por exemplo, vou imaginar John Deere, e tem uma máquina da Amazon ou de outra coisa qualquer, é só chegar lá, ligar e eles estão a cantar a mesma canção. E quando cantam a mesma canção, eles comunicam. Se eles comunicam, significa que você pode pôr na consola do trator um mapa a dizer assim: epá, naquela parte da parcela que é mais arenosa, vou colocar menos fertilizante. Na outra parte, que é mais argilosa, vou colocar um pouco mais de fertilizante, porque é mais produtiva, produz mais, há mais tração. E, portanto, mete lá um mapa com duas cores e, precisamente, o trator, com a posição e o GPS, diz-lhe automaticamente e adiciona automaticamente, portanto, o equipamento para pôr mais ou pôr menos em função da posição geográfica. Portanto, também já é uma tecnologia mais ou menos comum e vulgar. A questão que se coloca aqui, às vezes, é se é rentável ou não é rentável. Depende das áreas, depende... E pronto, e depois às vezes isto é muito giro, porque estas coisas de VRT, depois com corte de secções, as últimas que estão a sair, é muito interessante. Estive com os alunos agora há pouco tempo, no fim de semana passado, numa demonstração aqui em Cruz, e é interessante que estávamos lá com os alunos e passa lá o trator com o mapa montado e com o distribuidor de adubo atrás e o distribuidor não mandava adubo para fora. Então agora que eu meti aqui o pé na gafa, o que é que eu fiz de errado? O mapa está certo, não sei quanto.
E depois, quando chegou lá em cima, começou a deitar adubo. Mas o trator tem humor, tem estas coisas, pensei. E depois perguntei, sei lá, ontem tiveram aqui a experimentar o equipamento, não tiveram? Pois, então o que acontece? Tiveram a experimentar o equipamento e passaram naquela posição mesmo que passou no outro dia a seguir. Como ele detectou que já tinha sido distribuído adubo ali ontem, já não abria. Portanto, esta vantagem do corte de secções é um bocado isto. Se ele sente que já há uma zona que está adubada, ele automaticamente reduz ou corta automaticamente o fertilizante, e isso é bom, porque senão, se não tivesse isso, já estava lá a adubar outra vez no mesmo sítio outra vez. Portanto, ou seja, e estes sistemas têm esta vantagem, é lógico, têm que ter a sua capacidade de trabalho para serem pagos, não é? Portanto, isto também é muito importante fazer essa análise económica, não é? Sim, sem dúvida. Um pouquinho mais caros. Pois, imagino que sim. A Daniela, acredita que a agricultura de precisão irá incrementar o valor acrescentado das produções agrícolas portuguesas? Daniela, eu acredito que a boa agricultura de precisão, sim. O que é que eu chamo de boa agricultura de precisão? Exato. Eu acho que fazendo essa avaliação prévia das empresas para perceber realmente o que é importante do ponto de vista da melhoria dos processos, não só económicos, mas também agronómicos e ambientais, eu não tenho dúvidas sobre isso. Comprar um equipamento, simplesmente para dizer que tem agricultura de precisão, mas depois nem sequer usar, não saber utilizar, não tirar partido dele, eu diria que continua na mesma e tem um equipamento para pagar. E, portanto, eu diria que aí não faz muito sentido. Por isso é que eu recomendo. Façam a avaliação das vossas explorações, verifiquem bem quais são os vossos gargalos da garrafa, se assim se pode dizer, que realmente são os fatores que realmente condicionam os vossos resultados. E depois então é melhorar aí. Agora, seja com equipamentos, seja com software, seja com consultoria, ser um consultor e dizer, faça isto, não faça aquilo, faça o outro, acho que vale tanto ou mais do que você comprar equipamento e depois não sabe o que fazer com ele. E isso depois não resolve. Sim. De qualquer Como maneira, se pode calcular a pegada de um pomar de laranjas com fertirrigação? José Lúcio. Ok. Neste caso, com a fertirrigação, tem aqui 2 níveis de pegada. Fundamentalmente é o fertilizante, ou seja, o fertilizante quando se coloca, neste caso, é engraçado, a fertirrigação tem muito menos pegada do que colocar o fertilizante a lanço, porque o lanço distribui e, portanto, neste caso, as emissões é muito maior. Em termos da fertirrigação, fundamentalmente as pegadas da fertirrigação, você, se não tiver a pôr um motor de gasóleo e estar a consumir gasóleo para fazer a bomba a funcionar, e se for só a eletricidade da rede da EDP, então você nem sequer tem essa pegada da eletricidade. Quem é que tem que pagar é a EDP. Certo. Se for só da fertirrigação, só mesmo da fertirrigação, é só precisamente o fertilizante que lá vai na água. Nada mais. E as emissões, quando ele entra em contato com o solo, alguns entram, mas há outros que se perdem para a atmosfera. Basicamente é isso. Muito bem. Manuel Sousa, como funcionam as cercas digitais para pastoreio de cabras? Bom, esta gira, eu gostava de ter esta questão dos colares para os animais, realmente é algo que está aí muito, muito na moda, mas que tem ainda muitas barreiras e muitas coisas a ultrapassar. Uma delas tem a ver com as baterias, o tempo da bateria, porque é assim, nós para ensinar o animal temos que dar alguma descarga, não é? Uma descarga elétrica ou fazer um sinal, etc. Isso consome bateria, não é? Nas cabras, ainda todos os dias vai lá ao curral, se calhar, e a gente pode carregar a bateria. Nas vacas, vai de 6 meses à manga, isso nem pensar. Portanto, aqui a questão das cabras pode ser interessante. Eu sei que os colares com alguma dimensão, motores grandes, são caros. Não sei se paga ou não paga, mas eu diria que, fundamentalmente, cada colar tem um sensor GPS que detecta se a cabra está num determinado polígono teoricamente definido, não é? Que é fácil de definir, e depois cada colar tem essa cerca virtual, alguns. Quando o XY da coordenada ultrapassa o XY da coordenada do limite do polígono, a cabra recebe um choque. Ela vai para... Atenção, porque isto também é complicado. Há animais que aprendem rapidamente quando chegam àquele sítio. Às vezes o que acontece é aquilo começa a dar só um coisinho pequenino.
e começa a aumentar a intensidade quando começa a chegar mais do XY, não é? E então a cabra mal começa um coisinho pequenino, já não vai para aquele lado, já vai para ali. Mas há animais que não aprendem e têm alguns problemas complicados, às vezes, para lidar com as coleiras. E às vezes nem conseguem aprender. Começam aos pulos e o comportamento animal é muito complicado. Mas pronto, mas o princípio é esse. Há uma coordenada XY que ele não pode ultrapassar. Se o GPS que está na coleira está a detectar, leva-lhe o tal sinal. Como encontrar soluções conjuntas para aplicar a agricultura de precisão nas explorações agrícolas da região autónoma da Madeira, tendo em atenção que a superfície agrícola útil por exploração é de 3.000 metros quadrados? Quais as diferenças entre as imagens recolhidas por satélite e por drone? Aqui já falou um pouco disso. Ok. Bom, eu aqui, pronto, é o que eu digo, 3.000 metros quadrados. 3.000 metros quadrados é o que eu digo. É difícil, não é? É pequeno. Pronto, mas queres dar, se for hortícolas, nem por isso é pequena. Realmente claro. depende um bocadinho do tipo do que vai produzir. Do que vai produzir. E é um bocadinho aquilo que lá em cima, com uma colega que fez a pergunta das hortícolas, os 7 hectares. Sim, eu faria um pouco isso, quer dizer, olhava pelo menos para o geral em tudo, o 3, se tem a possibilidade de ter acesso a umas imagens, etc., ou drones, vou achar melhor, olhava para tudo e depois tentava perceber se há diferenças nas 3 hectares. Se há diferenças, como é que a gente pode ir ajustando para melhorar, não sei o que é que produz lá, mas pronto, fundamentalmente comecei por aí. Este numa pequena fase, se por exemplo tiver um vizinho do lado, que tenha mais 3.000, e outro vizinho da sul, que tem outros 3.000, entrem aqui em conjunto uns com os outros, e até aprendem mais uns com os outros, porque há problemas no quintal do vizinho que não há no meu quintal, e eu se calhar, olha, realmente aquilo na imagem no vizinho apareceu assim, para a próxima vez se aparecer aquilo, eu se calhar também tenho que ter cuidado. Portanto, às vezes, esta questão da partilha de informação com todos os nossos parceiros é muito importante, porque a gente pensa que está a mostrar as nossas debilidades, não, a gente está a aprender com os outros que estão lá. Sim, isso é importante também. As bases de dados do IFAP e PDR 2020 podem ser utilizadas como matriz digital na gestão de tecnologias de agricultura de precisão, na sua opinião? As bases de dados do IFAP, percebo que tipo de base de dados é que está a referir, não é? Se for a geográfica, aquilo é os parcelários, não sei se é isso que está definido. Será? Muitas das vezes o parcelário não bate com o limite geográfico da parcela que está a fazer a cultura. Há aqui alguns problemas. Que tipo de agriculturas... Tecnologias de agricultura de precisão existem para medir eventuais serviços e ecossistemas prestados pela cultura do milho? Bem, a cultura do milho, do ponto de vista, depende como é que você faz milho, não é? Se você a seguir ao milho fizer uma cultura de cobertura, por exemplo, em inverno, e que deixa o sol todo coberto, com, por exemplo, um cereal, o que é que você está a fazer com o serviço ecossistema? Bom, há resíduos dos fertilizantes do milho, que se eu não puser ali uma cultura, eles vão ser lixiviados ou vão para as minhas áreas. Portanto, se eu colocar lá um cereal, automaticamente vai servir ali como agarrar os nutrientes. Automaticamente, ao fazer isso, cria biomassa. Ao criar biomassa e depois se a poder cortar e se a poder deixar sobre a superfície, já está a criar o serviço ecossistema. Está a reduzir a poluição difusa dos nutrientes e está a aumentar a capacidade de aumentar a matéria orgânica do solo, se esses resíduos depois puderem ser, por exemplo, se fizermos... Tem a ver com as boas práticas das rotações. Tem tudo a ver com o sistema. A cultura só do milho, não tem o serviço ecossistema nem por isso. Porquê? Você, não sei se faz semente direta. Se fizer semente direta, já não é assim. Mas imagina que prepara o solo. Se prepara o solo, faz uma gradagem, ou uma gradagem cruzada, né? Estás a pôr o solo numa altura em que é primavera, às vezes há trovoadas, há a aumentar o potencial de erosão. Atenção, aí já é pressão ao contrário, já não está a fazer serviços de ecossistema. Portanto, tudo depende um bocadinho do fluxo anual, das rotações e tudo o resto que está pensado para aquilo. Sim, dos pormenores. Boa noite a todos. Os regadíos públicos de maior incidência no Alqueva já atualizam correntemente tecnologias de precisão para a gestão da água, incluindo a leitura dos contadores. Excelente iniciativa, obrigada. Maria Fonseca, boa noite. Os registros dos cadernos de campo poderão passar a serem preenchidos de forma automática sem intervenção humana? E, na sua opinião, a política Terra Futura é uma mais-valia para a agricultura de precisão? O registro de campo, eu diria, caminha-se para aí.
Por exemplo, eu não sei, mas as grandes empresas de máquinas agrícolas hoje em dia sabem onde é que andam as máquinas, em cada parcela agrícola, no dia, na hora, na posição geográfica. Portanto, do ponto de vista de saber onde é que andam as máquinas, o que é que elas andam a fazer, se alguém quiser saber e tenha o sistema de telemetria associado, fica toda a gente a saber. Depois, se os telemóveis tiverem essa rastreabilidade também, de quando anda no campo ou não anda no campo, dos empregados também rapidamente, ou seja, eu acho que rapidamente caminha-se para aí. Eu acho que ainda é preciso alguma intervenção humana. Depois, esta questão dos telemóveis, que nós, na nossa aplicação, temos, quer dizer, em qualquer lado você está na exploração, tira uma fotografia, fica georreferenciada a fotografia, que você fez uma pulverização ou fez uma operação, também fica logo automaticamente registado. Portanto, ou seja, tendencialmente não falta muito para isso acontecer. Claro. Se depois, do ponto de vista formal, o órgão político do país aceita esse tipo de... Isso já é outra conversa. Isso já é outra conversa. Mas tendencialmente as coisas vão tem-se fazer o caminho, não é? Também acho que sim. Relativamente à terra futura, a terra futura tem 4 ou 5 objetivos, não é? Um deles tem a ver com a dieta mediterrânica, não é? Sim, sim. Outro tem a ver com a sustentabilidade. É verdade. Portanto, eu diria que alguns dos objetivos, pelo menos 3 ou 4 que eu me lembro de memória, enquadram perfeitamente bem nestas questões da agricultura de precisão, nomeadamente aqueles ligados à sustentabilidade. E especialmente aqueles também, acho que é da motivação dos jovens, não é? Dos jovens, a incorporação na atividade agrícola. Acredito que estas coisas do ambiente e das novas tecnologias, eu acho que vão ser uma mais-valia também para a captação de novos jovens, não é? Eu espero que sim, eu acredito que sim. Pelo menos acho que gosto de acreditar que sim. Sim, isso também é importante. Olha, ora bem, também quero ser cobaia sobre... também, doutor, olha, temos mais um, né? Já não é mau. Bom, qual seria o custo para calcular as pegadas num pomar de kiwis por hectare? A monitorização via satélite que fazem é através de corpo monitor? Corpo Monitor. Exatamente, é isso mesmo. Nós utilizamos os satélites da Agência Espacial Europeia, fundamentalmente utilizamos o Sentinel-1 e o Sentinel-2 para fazer essa monitorização. O Sentinel-2 dá-nos basicamente a textura da vegetação, ou seja, fundamentalmente questões ligadas à nutrição e stress hídrico, e o Sentinel-1 dá-nos a estrutura da vegetação. Portanto, nós conseguimos escolher se estamos a falar de arbustos, de árvores, de pastagem ou de outro tipo de culturas. Portanto, fundamentalmente são esses que utilizamos. Relativamente aqui à proposta, eu vou deixar aqui o meu e-mail, e eu não sei se você tem meio hectare, se tem 2.000 metros quadrados, se tem 20 hectares, eu não sei, portanto, ou seja, vou deixar se calhar aqui depois o meu, não sei se é. Mas do ponto de vista médio, imagina um produtor de 3, 4 hectares, quanto é que poderá ficar, mais ou menos? Não sei, é difícil, não é? Nunca fiz para aqui vis, eu teria que ver aqui um bocadinho, mas eu deixo aqui o e-mail, vocês demandam que eu mando isto para o departamento comercial, ainda por cima não sou eu que faço as propostas, eu sou a parte técnica e, portanto, é muito difícil eu estar a meter em seara que não me pertence. Pronto, se quiser deixar no bate-papo, já deixei aí. Muito bem. O que é o índice NDVI? Ok. Esta é uma pergunta técnica. O NDVI, portanto, basicamente só para lhe explicar só desta forma. É um índice de verde, basicamente é isto. Quer dizer, quando a planta está vigorosa, saudável, não tem stress nem nutricional, nem na água, etc., ela está a fotossintetizar no máximo e então o satélite ou o drone, etc., tem um sensor que consegue perceber que ela está a emitir uma radiação que está fantástica. Quando, porventura, não está tão contente, esse nível de radiação realmente é mais baixo. Portanto, o NDVI varia entre -1 e 1. 0 é, basicamente, não há vegetação. É como se o Sol tivesse mobilizado. 0,5, já temos bastante vegetação sobre o Sol. Eu diria que está quase a ficar coberto. 0,8, imagina uma cultura de milho em julho e agosto, em que tem 2 metros de altura, ou 2,5 metros de altura, com 120 mil plantas por hectare, pronto, chegamos ao 0,8. Normalmente o olival anda por volta dos 0,5 no máximo, e grande densidade, tanto intensivo ou superintensivo. Normalmente a soja no Brasil anda com 0,85, mais culturas, outros pomares, frutas também 0,5, ou seja, tudo varia ali um bocadinho entre 0 e 1, que é a parte mais do vigor e da vegetação. Pronto, basicamente assim rapidamente. Muito bem. Açores, Senhor engenheiro,
vamos dar por terminado. Já não há passar. hipótese. Pronto, ok. Também. Estamos realmente no fim. Muito obrigada por esta excelente oportunidade e realmente foi brilhante aqui a sua explanação e conhecimento, é muito importante. E já agora, olha, fica o desafio para vir para o Norte, vamos estudar o Kiwi e outras culturas, vamos lá. Bora. Que acho que realmente o caminho passa por aí. Mais uma vez, engenheiro, muito Com muito gosto. obrigada. Foi com Obrigado, muito boa noite a gosto que estivemos todos. cá e na próxima semana cá estaremos para mais um agromeeting e o tema vai ser o futuro da viticultura no Douro, estratégias de sustentabilidade com a nossa oradora Rosa Amador. Disse boa noite a todos, fiquem bem, até breve. Deus, boa noite. Deus, engenheiro, obrigada. Tchau, adeus. Falamos em breve, está bem?